Vou falar rapidamente sobre um projeto que chama Nazaré do Mocajuba, foi desenvolvido nos anos de 2004 e 2005 e está sendo apresentado agora até o dia 29 de dezembro no no Fotoclube Uruguaio. Então, esse trabalho, a princípio, eu fui levado por um amigo, ao acaso, a uma vila do interior da Amazônia, chamada Nazaré do Mocajuba, às margens desse rio, Mocajuba, e me encantei profundamente pelo lugar. É um lugar muito isolado, algumas horas das cidades maiores, e grande parte é feita por uma estrada de terra que rasga a floresta. Bem, depois eu percebi que eu comecei a voltar muitas vezes ao lugar, já sozinho, por algum fascínio, um encantamento, e que, num dado momento, eu recebi uma bolsa de pesquisas e resolvi me dedicar a esse local, a essa minha paixão. Aí a Nazaré do Mocajuba fica às margens desse rio, que é o rio Mocajuba. É um lugar onde quase não corre dinheiro, as pessoas vivem do que plantam e do que pescam. No início do meu trabalho não tinha luz elétrica, e ao longo da pesquisa eu comecei a ver a chegada da luz elétrica, a televisão e várias outras transformações. A princípio eu me dediquei muito a beleza do lugar, a registrar a geografia do local e também os hábitos, enfim, o convívio, e me dediquei por muito tempo a esse convívio, a estar com eles, conversar com eles, sair para pescar, participar de festas, de encontros. Esse é um ponto de encontro da vila aí, assim, sempre que você quer conversar com alguém, você pode vir aí para essa ponte, que logo tem alguém que senta do lado para conversar. Essas são as festas que eu sempre, enfim, participava e cada vez mais me envolvia emocionalmente. E uma festa em particular me emocionou muito, que é a Festa dos Mortos, que acontece, enfim, no dia 2 de novembro, onde eles chamam de iluminação, e à tarde decoram todo o cemitério, toda a vila, e à noite iluminam o cemitério todo com velas, e todos vão para lá e sentam em volta das sepulturas e começam a contar as histórias de cada um dos seus antepassados mortos, num sentido muito nobre, muito bonito de memória. Para mim, talvez o sentido mais nobre, não como uma coisa congelada, enfim, mas como um valor em permanente revisão, e ressignificação, potencializando também a história que vem pela frente. Um dado muito importante no projeto, que eu também não sabia o que ia acontecer, foi um momento que uma senhora me pediu uma fotografia. Ela chegou e disse: filho, eu queria muito uma fotografia para documento. Você podia fazer para mim? Eu disse: claro que posso. E eu tinha uma bolsa de pesquisas, então isso me dava o conforto de não cobrar de ninguém pelo serviço. Então, eu fotografava e dava essas fotografias. Quando eu entreguei a fotografia para ela, imediatamente surgiram inúmeras outras solicitações. Eu tenho uma avó que está para morrer e nós não temos fotos, eu quero uma foto com a minha mulher. Grande parte das pessoas dessa vila, por incrível que pareça, em 2004, nunca haviam se visto antes em uma imagem fotográfica. Não por não conhecerem a fotografia, mas porque é um serviço caro, raramente passava por ali algum fotógrafo. Então, era de grande interesse para eles e, enfim, ninguém tinha. E, bem, isso fez com que eu percebesse, eu queria tanto falar desse lugar a partir da fotografia,
né, da minha relação com o lugar, e era justamente o que estava acontecendo. As pessoas me reconheciam como um retratista da vila e me acolhiam nesse sentido. Então eu disse, é exatamente isso talvez que eu pretendia e nem sabia como. E aí resolvi me radicar na vila, passei 1 ano na vila, convivendo com muita frequência, e me coloquei na condição de retratista, onde eu não decidia o que fotografar. Eu aguardava as solicitações e, conforme me pediam, eu realizava as fotografias. E aqui tem uma série de situações. Aqui é o Lucas, que eu acabei me tornando padrinho dele, e hoje a gente tem uma relação muito carinhosa, eu cuido da... Enfim, eu acompanho a educação do Lucas, e vários momentos fotográficos, e eu comecei a perceber também um comportamento muito curioso, como desses 2 senhores, uma posição hierática, estática, frontal, em que me olhavam pela câmera e me atingiam, e isso começou a me encantar profundamente, esse modo de se colocar em pose. E depois eu percebi que essas pessoas, de certa forma, refletiam alguns valores que me encantavam realmente muito do lugar. Foram inúmeras, centenas de fotografias que eu realizei, e essas fotografias eu sempre, em determinados dias, até voltando àquela postura hierática, às vezes que a gente pensa que está relacionado talvez a uma pessoa de mais idade, eu era surpreendido também como o Lucas, aí, tão pequenininho, e que estufava o peito e me encarava assim com muita força e se colocava na fotografia de maneira muito altiva, muito elegante. Essa pose frontal começou a me interessar profundamente. Esse é o seu Carmelino, que fazia os caixões da vila, as urnas funerárias, e também uma certa mudança de comportamento que a televisão trazia. Começava a perceber que a televisão e a luz elétrica começavam a contaminar um certo modo de se colocar em pose. Esses eram os dias em que eu entregava as fotografias, e nesses fins de semana a vila era tomada pelo assunto fotografia. Todos falavam exaustivamente, mostravam para todo mundo, passavam o fim de semana com a sua foto na mão, e a vila ia sendo contaminada por esse dado. Essas foram atividades que eu fiz por muito, né? Muitas e muitas fotografias para documento. E também começaram a surgir fotografias antigas, que as pessoas me mostravam muito tristes, que estavam perdendo a fotografia. A Amazônia tem uma umidade muito grande e é muito difícil de manter esse material. E eu percebi o quanto aquilo era de inestimável valor para as pessoas. E eu comecei a trabalhar também com a recuperação. Essa senhora me mostrou essa foto super triste que ela estava perdendo, e depois, ao recuperar, eu percebi que era um dia em que ela foi uma missa, né? Ela teve um dia de missa e estava muito triste de perder esse momento. Então, eu passei a recuperar também um pouco da memória da vila, devolvendo para as pessoas esse material. Aí, o seu Suzano, que foi uma pessoa que me acolheu ao longo dos 10 anos de convivência, e a quem eu gostaria de dedicar hoje essa fala, porque ele há 2 semanas partiu, e, enfim, fica aqui a homenagem. E, bem, foram começando a se estabelecer laços afetivos muito fortes com a vila, que, na verdade, são o que sustentam o projeto todo, mais do que as imagens em si, é esse convívio. Por fim, eu comecei, adentrando mais nas casas, comecei a me deparar com objetos pessoais, na sua maioria tecidos, alguns que separavam os ambientes, que a estampa, a marca do tempo, tudo me remetia muito ao dono. E eu comecei a perceber o quanto eles representavam também, de certa forma, um retrato da pessoa, da dono. E então me veio a ideia de propor trocas. E eu falei, se eu lhe desse uma cortina nova, você me daria essa cortina? Aí, mas como, meu filho?
está velha, uma peça velha. Não, porque me interessaria muito, eu acho muito bonita. E, claro, eles gostavam da ideia de ter uma peça nova. A partir da primeira troca também, uma avalanche de outras trocas começaram a surgir. Todo mundo me chamava: Alexandre, eu tenho um pano aqui, vem ver um pano que eu quero trocar. Então, eu tinha aqui no meu carro cheio de tecido, tesoura, e para, enfim, trocar. E comecei a estabelecer essas trocas. E as pessoas, eu comecei a, no computador, eu extraía o fundo, solarizava, e também em momentos de convívio, na hora de um abraço ou na hora de uma conversa, eu percebia aonde eles batiam em mim, na altura, e pegava uma caneta e marcava o tamanho da pessoa. Então, nos fins de semana, eu ficava com várias marcas pelo corpo, com cores diferentes, e que, quando eu voltava para a cidade, eu puxava as pessoas para o tamanho real. E foram várias pessoas que eu comecei a proceder dessa maneira. E, por fim, eu comecei a reproduzir cada uma das pessoas sobre os seus objetos pessoais. E o encontro deles com essas imagens era de uma potência impressionante. Essa é a dona Benedita, que, no dia que ela se viu, ela nunca havia se visto antes numa imagem, e ela tremia e ficou minutos calada, olhando. E aí, por fim, ela falou: nossa, eu não tinha ideia do quanto eu era parecida com a minha cortina, como eu sou. E eu achei tão verdadeiro e tão preciso, né? A gente compra objetos dizendo: eu quero isso para a minha casa porque isso é a minha cara, a minha casa é a minha cara. E ela foi diretamente no ponto. E, do mesmo modo, eram análises sem nenhum tipo de camada de teoria ou de entendimento de como a imagem se procedeu para chegar ali. Era uma leitura muito imediata de aparência, de semelhança, de uma potência realmente muito pura da relação humana com o seu espelho, né, com a sua imagem. Isso era lindo de eu acompanhar, assim, eu ficava sentado percebendo. Aí o seu Suzano, essa cabecinha dele assim meio viradinha, é a delicadeza e a beleza dessa pessoa. O Lucas, num lençolzinho, com pokémons japoneses perdidos no meio da Amazônia. O seu Puan, na rede dele, que me pediu uma fotografia. Eu queria uma fotografia, meu filho. Eu disse: claro, vamos lá. Não, peraí. Correu, e voltou com o galo dele. E aí disse: ok, pode bater a fotografia. E ele e o galo, que é um grande companheiro dele. Enfim, todos aqui nos seus suportes. Aqui foi uma exposição que eu fiz em Belém. Essas peças todas vocês podem ver no Fotoclube Uruguaio, aqui perto. Esse trabalho também eu não trouxe para cá, para o Uruguai, mas ele consta também de uma instalação sonora de 36 horas de som que eu captei da vila, tanto num sentido bem amplo, da ambiência de uma maneira geral, como o ruído da vila e como pequenas conversas com pessoas. E eu acabei construindo uma paisagem sonora. Aqui foi o dia que nós nos encontramos. Para essa exposição em Belém, eu consegui 2 micro-ônibus e levei cerca de 60 pessoas da vila para celebrar comigo, acima de tudo, o nosso encontro, a nossa amizade. Foi um dia lindo, lindo para mim. Eles estavam muito felizes. Eles não tinham ideia do que era uma galeria ou de um espaço cultural, mas, mesmo assim, se sentiam super orgulhosos. A Branca, aí, por exemplo, que está aí, ela passou a noite inteira parada ao lado do pano, e as pessoas olhavam para o pano, ela olhava para as pessoas, e o tempo todo, assim, foi lindo, foi um dia muito emocionante. Aqui, na verdade, está a exposição na Vila, que aconteceu antes de Belém, desculpe, está ao contrário, onde aqui eles podiam pegar, cheirar, riam, era muito divertido o encontro com a imagem. A Branca, aí de novo, ao lado da sua imagem.
Dona Benedita, o Lucas, e distribuímos aí na beira do rio, e eles fizeram sucos de frutas, e foi lindo. Só que, como chove muito na Amazônia, eu tive que desmontar à tarde a exposição, e vários não haviam visto, porque ou estavam pescando, ou estavam na roça. Então, eu combinei, cada um pode levar de volta o tecido para suas casas, e coloque lá nas casas, para que quem não viu possa passar pelas casas e ver os tecidos. E aí eu comecei a visitar casa por casa e comecei a encontrar os tecidos, e a rede não era mais uma rede, a toalha de mesa não era mais uma toalha de mesa, por essa simples incorporação da imagem, ela tinha operado uma transformação mágica que levava ela para uma outra dimensão muito especial. E eu acabei fotografando essa colocação dos tecidos, e essas imagens aqui fotográficas que se tornaram os objetos comercializáveis do trabalho. Os tecidos eu nunca vendi, eles estão sempre comigo, tenho viajado muito pelo mundo, mas eu sempre os acompanho, tanto que eu vou voltar aqui no final de dezembro para pegá-los pessoalmente e levá-los comigo, e as imagens que são comercializadas, e cada imagem vendida a gente divide, e metade do dinheiro sempre vai para a vila, que junto, coletivamente, decide a melhor maneira de utilizar. Eles já compraram... Agora, vocês sabem que o dinheiro... Uma fotografia nunca tem um grande valor, né? Mas, acima de tudo, mais do que ressarci-los ou qualquer coisa dessa maneira, eu penso que é uma maneira deles entenderem um pouquinho mais quem eu sou, o que me movia. Então, eles compreenderem que, assim como uma pessoa pode ser um pescador, pode ser um agricultor, existem também pessoas que, de alguma maneira, podem viver fotografando. E eu achava esse dado muito importante para que eles me compreendessem um pouco mais os meus motivos. Mas, enfim, eles já conseguiram comprar alguns livros para a escola, alguns instrumentos musicais para uma banda musical que eles querem fazer, e alguns medicamentos também, né? E essas são as imagens que eu fui encontrando nas casas, e até hoje a gente já tem 10 anos de convívio, um convívio delicioso, e sempre também, dentre outras coisas, quando eu venho a algum local, como eu estou aqui em Montevidéu, sempre quando eu volto à vila, e atenção, gente, eu estive no Uruguai, Montevidéu, aí, sim, vamos lá, mapa, pode pegar um mapa, e as crianças trazem um mapa, colocam, aí um prêmio para quem descobriu onde é Montevidéu, mas eles falam o quê? Eles falam a nossa língua? Não falam a nossa língua. Então, sempre tem um retorno, uma coisa que retroalimenta, e isso também, de alguma maneira, os nutre de uma profunda satisfação de perceber que eles são percebidos e que eles se colocam, de alguma maneira, eles se situam em um universo global com o seu valor próprio, com a sua individualidade. Então, acho que isso é mais do que tudo, é um trabalho em permanente, enfim, alimentação. Tá? Essas são as imagens. Muito obrigado. Eu consegui falar dentro do tempo. 18 minutos. Bueno, tenemos un espacio de unos 10 minutos para preguntas o comentarios. ¿Por aquí?